Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, esse sábado, 20 horas e 2 minutos agora, começamos aqui a nova leitura, a continuação, né, da leitura desse livro chamado Paulo e Estevão. Eu não sei se está invertido para vocês, tá? Está invertido, tá. Ah, está invertido para eles? Então, mas o livro é Paulo e Estevão, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, sobre a vida de Saulo de Tarso, ou posteriormente, Paulo de Tarso, esse grande apóstolo do cristianismo, grande trabalhador do cristianismo, divulgador da doutrina cristã para o mundo inteiro. Então, como eu falo que é uma doutrina cristã, ou seja, esse programa é para todas as religiões. Então, assistam, divulguem, comentem, participem, fica gravado, vocês conseguem assistir todas as outras leituras, porque nós já estamos, para vocês terem noção, ó, já estamos quase na metade do livro. Então, quem não acompanhou o começo da leitura, na verdade não é uma simples leitura, é um estudo sobre o livro, então uma análise, não vou dizer só um estudo, é uma análise sobre o livro. Então a gente lê, às vezes comenta num parágrafo ou no outro, aquilo que a gente acha pertinente fazer um comentário, com referências quando for o caso, explicando melhor, né, algumas passagens do livro, porque a gente está falando aqui de uma época do cristianismo primitivo, a gente não tem muito conhecimento sobre isso, e aproveitamos até a oportunidade que o Glauco, por exemplo, e a Renata já estiveram nesses lugares e aprenderam sobre isso, inclusive com o nosso querido Severino Celestino, né? E eles têm, assim, para nós é uma honra tê-los junto com a gente aqui, partilhando os conhecimentos desse livro. E temos também a nossa Manuela, que nos vê aqui. Olá, Manuela, que está aqui conosco. Uma boa noite para você, Manuela Ricciardi, que faz parte também desse estudo do livro. E temos também a nossa Kátia, que está um pouquinho dodói. Kátia, estamos aqui pensando em você, logo seu pulmãozinho vai estar perfeito para poder voltar com a gente, não só no Paulo Estevão, como também nas epístolas, tá bom? Na segunda visão espírita. E eu vou parar de falar e vou começar a explicar algumas coisas, eu não estou entendendo nada, né? Nós estamos aqui com o nosso convidado, Glauco Gonçalves. Olá, Glauco. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse estudo, né? Dando continuidade às reflexões em torno do livro Paulo Estevão. Satisfação enorme retornar aqui nessa tarefa tão abençoada.
Glauco, eu falei que você é nosso convidado, né? Mas acho que você, a Renata é a esposa do Glauco, a nossa querida Renata Gonçalves, que esteve com a gente a semana passada na leitura, né? Mas o Glauco, a Renata, a Kátia e a Manuela, eles não são nossos convidados, eles é quem nos convidam a partilhar dos conhecimentos que estão dentro da mente deles, do coração também. Então, muito obrigada por essa oportunidade. E hoje eu estou aqui presentemente, né? Se é que existe essa palavra, que não existe, com a Sônia Paula, porque nós tivemos fazendo uma apresentação hoje do coro do projeto musical União com Jesus, na cidade de Viseu, e acabamos de chegar de viagem e para poder fazer aqui essa apresentação dessa leitura junto com vocês. Oi, Sônia. Olá, boa noite aí, aqui em Portugal e boa tarde no Brasil. Glauco, muito bem-vindo, como disse a nossa querida Eurídice. Manuela, olá, minha querida. À Kátia desejamos aquilo que ela falou, as melhoras, que ela possa retornar pronto aos 2 programas com quem nós costumamos estar. E também desejar à Renata que ela possa estar bem com as meninas, né? E que seja, assim, um dia fantástico também para ela. E desejar também que todos vocês, falando no Brasil, vocês que estão aí desse lado, possam usufruir de mais um programa, de mais um conhecimento que vai ser trazido hoje pelo Glauco e que nós possamos partilhar aquilo que temos também dentro de nós, no sentido de ajudar, porque este programa pode servir também para isso, para que sejam auridas de energias que possam ajudar quem está desse lado, mas que também que os benfeitores possam aproveitar para outras coisas. Então que nós possamos fazer um trabalho espiritual interno nosso para que possamos também doar aos outros. Vamos lembrar que a gente está no nosso momento de transição planetária, indo para um mundo de regeneração. Então, para isso, os mansos não herdarão a terra. Para a gente ficar manso, a gente tem que aprender com essa pessoa que foi tão violenta, olha como é contraditório até, né? Que é o Paulo de Tarso. Então, vamos ver como é que ele pacificou o coração dele. Vamos aprender com ele a pacificar o nosso coração, a pacificar a nossa mente e a assumirmos as nossas responsabilidades diante de nós, diante do próximo, diante de Deus, tá bom? As nossas falhas e as nossas boas e as nossas más ações, ok? E vamos aproveitar essa oportunidade aqui do Glauco. Glauco, vou fazer nossa oraçãozinha de abertura, pode ser? Claro. Então, neste momento, vamos elevar nossa mente a este grande irmão, Cristo, que esteve entre nós nos ensinando como nos portarmos, como sermos melhores de nós mesmos, mostrando através de suas ações sobre o que é amor, trazendo para nós, educando aqui na Terra esses que hoje são grandes mensageiros da palavra dele, que aprendemos, não só os apóstolos, principalmente os apóstolos contidos nessa própria literatura, como também o próprio Paulo de Tarso. Agradecemos a esse coração incrível que é desse irmão Jesus, que nos cede a oportunidade de tentarmos sermos melhor de nós mesmos, acelerarmos a nossa caminhada rumo aos mundos mais felizes, nos aproximando cada dia deste amor infinito, que é Deus, o nosso grande Pai Criador. Nos aproximando também dos entendimentos desses grandes espíritos que estiveram entre nós, como esse Cristo e sua mãe, Maria de Nazaré. Obrigada por essa oportunidade de estudo, obrigada por essa oportunidade de falarmos em teu santo nome. E obrigada também por, neste momento, me lembrar que quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, ali estará presente. Então, obrigada por estar conosco, diretamente e também indiretamente através desses espíritos benfeitores, responsáveis por esse estudo e responsáveis pela vida e pela jornada de cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Ilumine seus caminhos, ilumine seus corações e traga para eles paz, alegria, esperança e fé. E principalmente, muito, mas muito amor a si próprio e ao próximo. Que assim seja. Assim seja. Bom, como eu disse, que delícia, Glauco, estar conosco, obrigada. Eu vou fazer um resuminho rápido de onde a gente está aqui no livro, depois eu vou partir para algumas perguntas, tá bom, Glauco? O resumo de onde nós estamos no livro é rápido por quê? Porque a gente continua numa mesma situação, que é a de Saulo de Tarso tentar
entrar na casa do caminho e ser não banido, né, mas não, naquele primeiro momento não permitiram a entrada dele, porque eles ainda se lembravam de um Saulo que resgatou Estevão dali e levou para a própria morte através do apedrejamento. E aí ele volta em uma outra condição e a gente aprende que não é de uma hora para outra que a gente faz com que as confianças sejam adquiridas, porque Saulo se mostrava uma outra pessoa, né? Mas os apóstolos ali, o próprio Pedro, Tiago, como é que chama o outro que estava junto? Esqueci o nome. Barnabé. Então, eles ainda não sabiam, não conheciam essa versão de Saulo, apesar de terem ouvido falar. Mas a desconfiança ainda ficava entre eles, né? Então, assim, ok, Saulo mudou? Ah, mudou. Então, Saulo, prove. E aí a gente aprende o tamanho do amor, né? E do aprendizado de Pedro, quando Pedro traz a experiência, a orientação de Jesus nesse ato, né? Diante de situações como essas, de dúvidas e incertezas, essa grandeza que virou esse grande apóstolo Pedro, né? Então, esse foi o resumo, e a gente vai continuar após o encontro de Pedro e dos outros trabalhadores da Casa do Caminho, não digo não somente os apóstolos, mas os outros trabalhadores da Casa do Caminho, para ver como vai ser o desenrolar disso. Eles vão permitir ou não a entrada de Saulo de Tarso dentro da Casa do Caminho, como hóspede e como também um trabalhador. Mas, como eu disse, nós temos perguntinhas, né? E vou passar a fazer as perguntas aqui para o nosso super... Cadê? Estão lá no fundo, né, Soninha? Sim. Nosso super Glauco. Glauco, a primeira pergunta que eu vou fazer é aqui da Lia Alencar, de Boa Esperança, Santa Luzia, Minas Gerais, da sua terra, Glauco. A pergunta é: no bom combate de Paulo, quais as normas que hoje devemos seguir no Espiritismo e que devemos praticar? Antes até de falar, você chegou até a comentar em alguns dos seus programas, o Glauco tem um programa também que ele apresenta pela casa que ele frequenta, né, Casa Espírita de Uberaba, certo, Glauco? E Brumadinho, né? Brumadinho, que nos estudos também na União Espírita Mineira, que a gente colabora, e outras casas, aqui na região de Belo Horizonte. E a gente está como aprendiz aqui, né? Tivemos a oportunidade, como você bem lembrou, de circular onde Jesus passou, né? Na região lá de Israel, Egito, e sem dúvida a energia do mestre está impregnada na região até hoje. Tamanha beleza da sua história, dos seus exemplos, ensinamentos aqui, né? Então, estamos todo mundo juntos aqui, mais uma vez, para que a gente possa aprender um pouco mais, né? Fazer as reflexões aqui. Então, dentro dos seus estudos aí também, o que você diz para eles sobre essas normas que devemos seguir no Espiritismo? Eu gostaria até de estender um pouquinho, se você me permitir. A pergunta da Lia é sobre o Espiritismo, as normas e o que devemos praticar. Eu não diria só no Espiritismo, eu diria um bom cristão, né? Fala sobre o Espiritismo, mas lembre que, como espíritas, somos cristãos. A primeira coisa que a gente precisa entender, né, que enfim, é importante a gente compreender que, acima de tudo, a mensagem do Cristo ela tem que ser conhecida, né? Conhecida, meditada, sentida e vivida, como diz Alceno no livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E também, a gente conhecendo um pouco mais, né, do ensinamento de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos revela a voz pura do Cristo novamente aqui no orbe terreno. E nós vamos, então, nesta ótica que a doutrina nos faculta, né, de trazer os esclarecimentos diretamente dos ensinos dos espíritos, nós compreendemos que, na doutrina espírita, ela não tem as questões dos rituais, as questões dos dogmas. Nós temos,
portanto, não temos por consequências questões de normas no sentido literal da palavra aqui, que talvez seja a dúvida da nossa irmã aqui. Mas posso dizer que a única norma que a gente, de fato, existe é o próprio amor do Cristo, materializado por meio de seus ensinamentos. Então, a gente vai alargando a nossa compreensão dos exemplos que Jesus nos outorgou quando aqui esteve conosco e continua nos outorgando por meio dos ensinamentos dos Espíritos, dessa conexão do plano espiritual com o plano terrestre por meio dos médiuns, né, que sempre existiram na história da humanidade. Sempre. Se a gente pegar os primórdios da civilização, também tinham grandes médiuns. Os profetas eram grandes médiuns que vieram anunciar a mensagem do Cristo. Então, a grande norma, diria, para responder a nossa irmã de uma maneira mais objetiva, é o amor que Jesus nos ensinou de maneira incondicional. Isso para qualquer religião, né? É isso que nos une, né, Saulo? Olha, olha só, Glauco. É isso que nos une, né? É o amor que o próprio Paulo, depois na condição de Paulo de Tarso, vai nos explicar. A gente está, nas epístolas, nas terças-feiras, a gente está estudando exatamente sobre a carta aos Coríntios, que apresenta, né, essa visão de Paulo de Tarso sobre o amor. Então, muito boa a tua resposta, obrigada, viu? Vamos aqui agora para a outra pergunta. Vou colocar aqui. Essa pergunta é do Tércio Filho, de Guarapari, Espírito Santo, pertinho de Minas, Brasil. Em uma palavra ou uma frase, como definir Paulo e a missão por ele realizada e finalizada? Eu tenho que dizer para o irmão que eu, de fato, eu não tenho competência assim, para responder numa única palavra ali, porque a missão desse missionário ela é muito grande. Eu até vou recomendar ao irmão que faça a leitura do capítulo 148 dessa obra aqui, ó, Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que fala no bom combate. Aqui. Então, quando Emmanuel vai discorrer aqui dessa missão do nosso querido Paulo, ele vai trazer para a gente duas perspectivas aqui. Há o combate e há o bom combate. Combate, a gente pode ver notícias terrenas aí, não, em plena guerra, que a gente tem guerra com os nossos irmãos, seja no trabalho, no lar, a gente tem uma guerra mais exterior, a gente define estratégia, impulsa arma, etc, etc. Né? E o Emmanuel vai dizer que o bom combate é aquela que a gente começa a combater a própria inferioridade que está em nós aqui. E foi um pouco dessa missão, dessa história do Paulo, que inicialmente ele era um ferrenho perseguidor do cristianismo, de cristãos ali, sustentado ali pelos louros terrenos, mas a partir do diálogo dele com Jesus às portas de Damasco, ele vira a chave do combate para o bom combate aqui. O Emmanuel vai trazer nessa perspectiva aqui, que nesse contexto ele vai passar por humilhação, vai passar por ser perseguido, vai ser preso, vai ser humilhado. O próprio capítulo que nós estamos lendo, lutas e humilhações, já dá o tom do que ele está passando, esse irmão aqui. Vai passar pelo desprezo, etc, etc. Mas nesse reajustamento que a vida nos confere, oportuniza, que muitas vezes a gente não vê a beleza e a oportunidade que Deus nos confere, Saulo vai dizer, irmão, que sai da terra na condição de verdadeiro triunfador. Então, de uma maneira assim, não consegui resumir numa palavra, numa frase, mas essa missão de Saulo, acima de tudo, foi disseminar a mensagem do Cristo nos confins da terra. Por isso ele era o apóstolo dos gentios, aqueles que eram os povos diversos que existiam ali nessas fronteiras ali possíveis, né, de chegar. Saulo foi o grande disseminador do evangelho, da mensagem do Cristo. Então ele, de fato, ele vira a chave mesmo de uma maneira de perseguidor para defensor aí do cristianismo.
Eu achei interessante a questão do bom combate, porque muitas vezes nós confundimos que combater algo é mau, e na realidade depende do foco, como o próprio nosso Saulo nos ensinou. Ele começou com um foco errado, daí utilizar as suas tendências naturais de uma forma errada, a persistência, a fé, de uma forma equivocada. No momento em que ele se transpõe para a situação de encontrar Jesus, aceitar a missão que ele tinha interiormente, fazer o esforço para sair do mando a pouco e pouco, mostrando-nos esse caminho, ele está automaticamente a mudar o seu foco. Daí o ser importante que nós compreendamos que quando estamos a combater algo, como é que nós estamos a combater esse algo? Estamos a combater de uma forma negativa, prejudicando os outros, ofendendo os outros, ou se estamos a fazer de uma forma positiva através do nosso exemplo, que é exatamente isso que o nosso querido Saulo vai fazer. Ele vai se transformar e disseminar o cristianismo pelo seu exemplo através do bem, da sua melhora, da sua transformação. Então é importante que a gente perceba isto, que combater os outros não é a nossa missão. A nossa missão é combater as nossas coisas interiores negativas e depois, através do nosso exemplo, podermos de alguma forma contaminar os outros, como fez Jesus connosco, como fez Saulo e tantos outros, como o próprio apóstolo Pedro. Estamos aqui a demonstrar também a sua transformação, não é? Através da forma como ele está a falar neste capítulo, sobre como é que devemos encarar a questão de Saulo e os medos que eles têm, ver como é que a gente deve agir uns com os outros. Então que nós possamos refletir muito quando andamos a combater os outros de uma forma intempestiva e de uma forma ofensiva e de uma forma que denigre e humilha. É só isso. E uma coisa que eu queria complementar também é quando ela pergunta a missão por ele realizada e finalizada. Eu diria o seguinte, o que eu acho bacana no Espiritismo é porque também a gente é filosofia, e filosofia a gente pode continuar a abrir para questionamentos e para ampliar um pouco mais a própria compreensão. Eu diria que ele não finalizou. Se ele tivesse finalizado, acho que a gente não teria esse livro. Entendeu? Eu acho que ele continua trabalhando até hoje na divulgação do Cristo, das mensagens do Cristo. Eu acho que ele iniciou ali o trabalho, essa é a minha compreensão, tá? Ele iniciou ali o trabalho, né, naquela encarnação dele, e não finalizou ainda. Eu acho que ele continua ainda trabalhando para que a verdadeira mensagem do Cristo possa chegar aos corações de todas as religiões. Por isso que eu falei, Paulo de Tarso não é espírita, não é católico, não é evangélico, não é muçulmano, ele é um cristão, né? E ele é uma pessoa que conheceu o Jesus, que entendeu, tudo bem, ele esperava o Messias, foi mais fácil para ele porque ele já tinha essa noção do Messias, mas ele conheceu Jesus, ele sentiu a verdadeira mensagem que Jesus tinha que passar, né? E ele decidiu que ele iria trabalhar para isso. Então, eu diria, no meu entender, Eurídice Saltini, que ele ainda continua com a missão dele. Assim como nós, como abraçarmos essa mesma missão de divulgarmos o cristianismo, né? O cristianismo que eu digo, o Cristo, as mensagens de Cristo, né? A gente vai fazer isso por muitos anos, por muitas encarnações, por milênios, até a gente conviver, né? Entender, porque a gente vê até o próprio Cristo também, que já tinha entendido a mensagem de Deus, ele já era um espírito puro, e ele voltou para a Terra ainda, para poder não mostrar a Cristo. Olha, eu vim aqui, eu sou Cristo, eu sou um espírito elevado e vou... Não, ele veio na Terra em nome de Deus. Então, quando a gente chegar, talvez, numa situação crítica, a gente vai estar sempre falando também em nome desse Deus, para pessoas, talvez, de mundos felizes também, né? Eu vejo hoje, a gente discute sobre Saulo de Tarso, sobre Paulo de Tarso também, pelo menos, eu discuto em várias rodas que não são rodas de religião, sobre os ensinamentos dele. Às vezes eu nem cito o nome dele, né? Mas os ensinamentos dele continuam ali, porque não são dele, né? São de Deus. O próprio Paulo fala no final, não sou eu que vivo, mas o Cristo vive em mim, né? Não porque ele colocava o Cristo acima de Deus, mas era o mais próximo que estava dele. Ele ainda não estava tentando entender, talvez, quem era esse Deus, né? Mas as mensagens de Cristo ele conseguiu entender. Então, eu acredito, Tércio, que ele ainda não finalizou, ele ainda continua trabalhando, e nós somos essas comunidades que ele mandava as cartas, por exemplo. Agora a carta dele veio através, por exemplo, de Emmanuel, no nosso entender, de Emmanuel.
Se não é no nosso entender de Emmanuel, então vamos dizer que veio através dos apóstolos que inseriram ele nos Atos dos Apóstolos, né? Então, ele continua mandando os recados dele, tá bom? Deixa-me só também acrescentar aqui uma informação, que é, queiramos ou não queiramos, todos nós, à nossa medida, somos os discípulos de Jesus. Sejamos católicos, evangélicos, sejamos quem sejamos. Nós tivemos agora a partida do Papa Francisco e é de conhecimento que até aqueles que não acreditam em Deus tinham uma simpatia para o Papa Francisco. E porquê? Porque ele tentou vivenciar dentro de sua missão como clero e depois como Papa o cristianismo verdadeiramente. E por isso acaba por abranger até os ateus, que se dizem ateus, né? A gente sabe que Deus está dentro de nós, portanto é uma negação que mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que não faz sentido. Mas é importante que a gente compreenda isto, que independentemente que ele seja católico, ou outra pessoa seja evangélica, ou outra pessoa seja espírita, na realidade somos todos filhos de Deus e todos temos o mesmo governador espiritual, que é o Cristo, que é o nosso Jesus. Então, o que é que a gente precisa de compreender? Que a gente precisa de encontrar os pontos de quê? De convergência, que foi o que o Papa Francisco fez. Qual é o ponto de convergência? O amor, que o nosso Glauco começou por falar logo no início. Não é? Portanto, nós precisamos de compreender isto. Ele fez tudo certo. Ninguém faz tudo certo na Terra, a não ser que seja Deus. Portanto, nós precisamos de compreender isto. Não é? Então, se o próprio Jesus, que é governador espiritual, já é um espírito puro, diz que perfeito só o Pai é, então por aí já conseguimos compreender que, logicamente, fazemos o melhor ao nosso alcance, mas o nosso melhor ajuda muitos. Há muita gente que foi ajudada por Chico Xavier, por Madre Teresa de Calcutá, por Mahatma Gandhi, por Papa Francisco e tantos outros que a gente aqui poderia referenciar, por Divaldo Pereira Franco e tantos outros que a gente poderia referenciar. Então, vamos compreender que somos todos, de alguma forma, missionários, dentro da nossa escala que estamos. O que é ser missionário? É exemplificar, viver. Porque não vale a pena falar só por falar, porque as pessoas vão nos observar para ver se a gente está, de facto, a vivenciar. Ou a esforçar-nos, como nos diz o nosso querido Evangelho, que reconhece o verdadeiro espírito, ou cristão, como se quisermos pôr aqui a palavra, pelo esforço que faz para tomar as suas más inclinações e para se transformar. Ok. Glauco, mais uma pergunta ou a gente parte para o livro? Podemos fazer pergunta, podemos para o livro, à disposição. Muito bem. Então, vamos aqui, temos mais essa pergunta, que é da Maria Clara Silva. No princípio, as igrejas eram formadas mais por judeus, por gregos, por outros povos. É interessante esse questionamento da nossa irmã Maria Clara, que quando ela indaga, né, se as igrejas eram formadas aí por quais povos ali, né? Lembrar que nós somos criaturas do Criador e trazemos em mais profunda intimidade essas centelhas que o Senhor da vida nos otorgou. E não por outro motivo a gente pegar desde a época mais primitiva da nossa história, né, na época do animismo, a gente já tinha essas noções da divindade ali, quando a gente achava que tudo tinha alma, os objetos, etc, vai evoluindo ali, politeísmo, monoteísmo, nós vamos evoluindo até o estágio que nós estamos hoje aqui. E dentro da história da humanidade, nós vamos ver que todas as religiões, elas têm as suas igrejas, os seus templos ali. Por exemplo, no judaísmo, a sinagoga é a igreja deles ali. Naquela época de Jesus, sobretudo, tinha, para além do papel religioso, tinha um papel civil também. Tinha um papel que regulamentava ali a vida da sociedade no dia a dia. Então, tem um olhar muito mais ampliado. Falar responder assim que as igrejas eram fundadas, na sua maior parte, por judeus, por gregos ou por outros povos, né, como está a pergunta da nossa irmã Maria Clara, talvez seja mais importante a gente entender a partir do conceito que Jesus introduziu para a gente aqui. Porque quando Jesus traz para a gente o sentido do que era a igreja, e aí igreja para Jesus, como Jesus nos ensinou, e Saulo fez isso muito bem, né? O Paulo de Tarso fez isso muito bem, não é mais da ordem desses templos de pedra,
mas da ordem da nossa intimidade. É da ordem da congregação das pessoas, como a Eurídice trouxe bem na prece inicial, né? Lembrando Mateus, quando 2, mais ou 3 pessoas estiverem reunidas em teu nome, Jesus estaria ali com todas elas ali. Então, a igreja que Saulo, né, Paulo fundou, não foram templos de pedra. Eram congregações de pessoas que se reuniam em torno dos ensinamentos da Boa Nova. Paulo, voltando na pergunta anterior, o anunciador do Evangelho, ele saiu nos confins terrenos para fundar essas igrejas, para fundar essa questão onde as pessoas pudessem, de fato, se reunir, se congregar para professar ali os ensinamentos da Boa Nova que estava chegando para a gente na época. E isso é o mais interessante, porque a igreja de Jesus, ela é crescente na medida em que a luz cresce em nós. À medida que nós vamos nos tornando mais conscientes dos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, colocando-os em prática, nós vamos construindo esses templos, essas igrejas dentro de nós. É por essa razão que a doutrina também nos permite interpretar que a terra prometida ali, ela não é uma terra física, como foi na circunferência ali, nas medidas ali de um país, de uma certa localidade. A terra prometida está dentro de nós. A terra da promissão é o evangelho que vai, por meio do ensinamento de Jesus, frutificar no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes ali. Então, essa igreja que nasce dentro de nós, nesse templo da nossa intimidade, ela podemos dizer que ela não foi criada só por judeus, gregos e outros povos. Nós podemos dizer que cada um vai criar a sua própria igreja, vai edificar a sua própria igreja na sua própria intimidade. À medida em que nós fomos conscientizando e fomos trazer para os nossos pensamentos, sentimentos e ações os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são verdades incontestas, né? Leis divinas, leis naturais, de fato nós vamos formar essa igreja em nós. Né? Então aqui nós estamos numa igreja, no sentido que Paulo trouxe para a gente, congregados aqui, Sônia hoje e a nossa querida irmã Eurídice também estão fisicamente juntinhas, e eu junto por meio dessa tecnologia que nos permite, em continentes diferentes, estarem juntos aqui, congregando a mesma igreja. Lembrando que não precisamos nem dessa tecnologia, né? Que a conexão a gente faz pelo pensamento também. Muito bem. Então, agora, olha, obrigada, Maria Clara, pela pergunta também. E aí, nós já temos conosco também a Marlene Madeira. Olá, Marlene Madeira, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Bem-vindo conosco novamente, tá, Marlene? Que bom. Agora a gente vai começar a leitura. Nós estamos no capítulo 3, o título Lutas e Humilhações, a página do meu livro, que é esta aqui, e a Sônia está lendo pelo meu, é 251, o penúltimo parágrafo. Glauco, qual que é o seu? Pode tirar do mudo, fica mais fácil. Mudo, né? Estou na 43ª edição aqui do livro da FEB, Federação Espírita Brasileira. A minha página é 348. Muito bem. Segundo parágrafo. Então, vamos lá. Como eu já dei o resumo, já vamos começar na leitura. Para quem não tem, quem está lendo pelo Kindle, então começa, acho que o Kindle é a mesma página, mas começa no parágrafo que é a palavra concisa do apóstolo. A palavra concisa do apóstolo. Isso, vamos lá. A palavra concisa do apóstolo tivera efeito singular. O próprio Tiago parecia desapontado pelas anteriores reflexões. Em vão, Nicolau procurou argumentos novos para formular outras objeções. Observando o pesado silêncio que se fizera, Pedro sentenciou serenamente. Desse modo, amigos, proponho convidarmos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso em nome desta casa. Ele e Saulo não se conhecem, valorizando-se melhor semelhante oportunidade,
porque ao vê-lo, o moço tarsense nada terá que recordar do seu passado em Jerusalém. Se fosse visitado pela primeira vez por um de nós, talvez se perturbasse, julgando nossas palavras como de alguém que fosse pedir contas. Eu acho esta parte aqui lindíssima. Vejam o cuidado de Pedro para não humilhar o Saulo que os humilhou. E matou o Estevão que ele gostava tanto, porque o Estevão, para ele, Pedro, que foi ele que lhe fez chegar o Evangelho ao Estevão, foi ele que cuidou do Estevão, que era como se fosse aquele discípulo que ele tinha abraçado novo, né? Porque o Estevão não conheceu Jesus, porque Jesus já tinha partido, conheceu através do Pedro e das escrituras de Mateus, de Levi. É interessante nós conseguirmos compreender o quanto Pedro se modificou. Lembremos do Pedro, que quando Jesus foi preso, levantou a sua espada e feriu a orelha, e Jesus lhe disse: embainha a tua espada, com a espada feres, com a espada serás ferido. É esta tradução que eu estou a utilizar, mas existem outras traduções. E é interessante que nós possamos aqui perceber que ele mudou radicalmente. Ele passou, de facto, a fazer aquilo que era o certo, pacificou-se a si próprio. Vamos ver. Sim, mas aqui vê-se que sim. Portanto, que esta frase aqui já denota isso. Mudança face ao que ele era. Não quer dizer que ele tenha mudado totalmente, a gente vamos ver se sim ou não, mas aqui já denota, né? Porque quem inicialmente fere com a espada e agora neste momento está a dizer vamos fazer isto desta maneira para não o ferir, para não o humilhar, alguém que ele próprio teve como encontro não foi assim muito bom, não é? É muito interessante e dá para refletir. Como é que nós agiríamos com alguém que nos tinha magoado muito e que tivéssemos agora que, de alguma forma, ajudá-lo? Iríamos humilhá-lo ou iríamos fazer como está a fazer aqui Pedro? Continua, Glauco? Quer falar alguma coisa? Não podemos seguir. João aplaudiu a ideia calorosamente. Em face do bom senso que as expressões de Pedro revelavam, Tiago e Filipe mostravam-se satisfeitos e tranquilos. Combinou-se a diligência de Barnabé para o dia seguinte. Aguardariam Saulo de Tarso com interesse. Se, de fato, sua conversão fosse real, tanto melhor. O diácono de Chipre destacava-se por sua grande bondade. Sua expressão carinhosa e humilde, seu espírito conciliador contribuíam na igreja para a solução pacífica de todos os assuntos. Já estamos aqui a ver a personalidade de Barnabé, não é? É interessante. Aqui está a ser descrita por Emanuel, nesta frase, a personalidade dele. Ele era carinhoso e humilde. É algo que nós todos temos que ser. Não é? É o que nos ensina o Evangelho. A afabilidade e a doçura. É o que ele tem. E a humildade, que é fundamental para a gente conseguir ter a outra parte, não é? O reconhecer que o outro pode errar, o reconhecer que o outro pode se modificar, tudo isso é importante. Da mesma forma que nós queremos que os outros reconheçam que nós próprios podemos nos modificar. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço de sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era todo humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé sensibilizava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre que constituía o marco inovidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas, sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria, a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. É muito interessante vermos aqui que eles passaram a ser amigos. Provavelmente, se nós formos pela doutrina espírita, eles de facto já se conheciam antes. Não é? As coisas não são ao acaso. Nós achamos, é assim, dá um clique. Muitas vezes acontece connosco, não é? A gente encontra alguém e de repente parece que a gente já se conhece há muito tempo. Aqui neste caso específico, eu até acredito que eles pudessem já se conhecer de outras eras. Isto é a opinião da Sónia, ok? Estou a acrescentar a minha opinião, quero deixar frisado. Mas, na realidade, se a pessoa se transformou
E se a outra pessoa que está do outro lado é amorosa, essa ligação também se dá, né? Porque ele está a receber carinho, está a receber amor, e ele está feliz porque, de facto, eles aceitaram de alguma forma ir ter com ele. Mesmo que ele não pudesse entrar dentro da casa de caminho, eles tiveram o gesto de ir ter com ele, né? E ele está, de facto, arrependido. E Tá, ok. E estava aqui uma mensagem, ela estava-me a mostrar, peço desculpa. Então, nós precisamos de conseguir ir um pouquinho mais para a frente, ou seja, irmos àquele ponto de, ok, quando a gente se cruza com alguém, nós somos automaticamente ligados pelo amor. Isso, eu ia dizer exatamente. Por exemplo, acho que quando a gente, né, também quando a gente está conectado, falando em nome do bem, pode ser em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de pessoas boas. Quando a gente faz isso, a gente aproxima as pessoas boas perto da gente, porque a gente se conecta com o mesmo assunto, com o mesmo interesse. E eu percebo aqui que Barnabé viu que Paulo já estava com Cristo. Então, isso os uniu. Por exemplo, a minha união com o Glauco, com a Renata, com a Kátia, com a Manuela, com a Sônia, todas se deram através de Cristo, através das pessoas que falam em nome dele. Então, essa ligação acaba acontecendo. Então, se acontece para o bem, também acontece para o mal. Então, presta atenção sobre de quem você fala, com quem você convive, quem você é. Temos aqui um recado. Primeiro eu vou dizer que a Manuela diz: faz lembrar a parábola do bom samaritano que pagou a hospedagem. Verdade. Exatamente. Tens razão. E temos aqui uma mensagem para, acho que é a primeira vez que a Magda está com a gente, né? Amiga da Sônia. É minha amiga, sim. Eu considero assim, e ela sabe que sim. Magda, tenho saudades tuas, espero que estejas bem. E se ainda tiveres o meu número de telefone, estás à vontade para me contactar, está bem? Muito bem. Bom, posso continuar a leitura? Quer falar, Glauco? Uma pequena, só chamar a atenção, porque acho que é importante, assim, a beleza da doutrina espírita é que a gente extrai, de fato, o espírito da letra aqui, né? Primeiro a gente vê a característica aqui do Barnabé, né? Que Emmanuel bem coloca aqui, né? Sua expressão carinhosa, humilde, espírito conciliador, vai lá para acolher o Saulo. E lembrar que a Ananias já tinha acolhido Saulo naquele momento ali, lá do encontro lá. Mas o mais interessante aqui, e lembrando também de Emmanuel, quando ele vai falar, salvo engano, no livro Consolador, não me lembro aqui a questão exatamente, mas que existe o determinismo e o livre-arbítrio coexistindo simultaneamente, né? Voltemos na época de Moisés, ali, onde os povos ainda, vamos dizer assim, muito levados, né, ainda imaturos espiritualmente, ali, precisavam do determinismo de Moisés, por isso a lei da justiça. Olha, faça isso, não faça aquilo. Se a gente pegar lá os mandamentos, tem mandamento lá que faça, e tem outros que não faça isso. Tamanha nossa ainda imaturidade espiritual. E voltando aqui, né, já vendo que Jesus já passara, já trouxe a sua mensagem aqui, e os seus discípulos a absorveram, e a doutrina lá na frente vai trazer um outro princípio, que é a lei do livre-arbítrio. Jesus aqui está respeitando o livre-arbítrio de cada um. Porque Jesus poderia ter materializado, ou poderia ter comunicado através da mediunidade de Pedro, por exemplo, ou de outros, e dizer o seguinte: olha, vai chegar o Saulo aí, mas eu mesmo chamei, vocês façam favor de acolher eles. Lá. Jesus não faz isso. Jesus deixa o livre-arbítrio para que Pedro, Tiago, que estão aqui nessa conversa, né, da Barnabé, possam, de fato, decidir o que vão se fazer com aquele rabino. E, felizmente, o amor aqui, os ensinamentos de Jesus falaram mais alto, que eles vão acolher o nosso irmão, como vai mostrar aí na leitura subsequente. Elizabeth, olá Elizabeth, linda, tudo bem? Gostando muito do programa e a gente gostando muito de você estar aqui. E se você está gostando, Elizabeth, e todos vocês outros que estão nos assistindo, clica naquela mãozinha, tá? Porque daí a internet vai entregar, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Receio, disse o moço tarcense um tanto indeciso.
pois já ofendi muito a Simão Pedro e demais companheiros. Só por acréscimo de misericórdia do Cristo consegui uma recha de luz, para não perder totalmente meus dias. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Em poucos minutos, encontraram-se a caminho notando o emissário de Pedro, o penoso estado de saúde do antigo rabino. Muito pálido e abatido, parecia caminhar com esforço, tremiam-lhe as mãos. Sentia-se febril, deixava-se levar como alguém que conhecesse a necessidade de amparo. Sua humildade comovia o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. A gente só percebe que o outro mudou quando a gente vê com os nossos próprios olhos. Mas não só. Às vezes até podemos ver, mas precisamos de estar mais um tempinho para perceber se assim é. Não é? Porque a gente ainda tem reservas, tem receios. O que é natural do ser humano. Porque se alguém já, de alguma forma, faliu connosco, nós, naturalmente, vamos ter medo que ele volte a falir connosco. Ok? Isto é da sobrevivência. E nós precisamos de compreender o quê? Precisamos de compreender que, mesmo assim, nós devemos fazer aquilo que é o nosso dever. E o nosso dever é amparar alguém que está doente, é dar a oportunidade de ele mostrar que mudou. Ok? E eu queria também mandar um beijinho para a nossa querida Beta. Betinha, beijinho. E a Marlene já deu like, muito bem, Marlene. Entrou com a gente aqui agora também a Anitta Castilho Ramalho. Anitta Castilho Camilo Ramalho. Nome de rainha. Gratidão a todos envolvidos nesta tão importante roda de conversa. E dessas pessoas importantes são vocês também que estão aqui conosco batendo papo e dando a opinião de vocês também. É isso que faz o estudo ficar mais rico, tá? Assim, o que eu queria falar aqui também é lembrar essa frase dele, não vou nem comentar para dar tempo da gente continuar a leitura, é só fazer falar dessa frase. Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Então, gente, guarda o seu orgulhozinho, tá bom? Porque a gente é um bom, como dizia o Francisco, ele não é o Francisco, ele é o cisco de Deus, né? Ou seja, é tão pequenininho, tão ínfimo, e às vezes até suja, né? Que essa humildade dele a gente tem que aprender um pouco também. Então, para as pessoas que às vezes estão em posições de mando dentro das suas próprias religiões, de coordenação, ou então no caso de uma casa espírita, eu tenho mediunidade tal, eu tenho mediunidade Y, o que quer que seja, eu sou o coordenador do grupo de qualquer coisa, meu querido, se você está sempre, você deve mais do que aquele que não está, tá bom? Então, guarda a tua humildade, guarda o teu ego e vamos trabalhar, que a gente tem que fazer isso para poder fazer alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Chegados à casa, Prócoro lhes abriu a porta, mas, dessa vez, Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e, dirigindo-se para o vasto salão onde Pedro e Timão esperavam, saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo, Simão não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Aqueles olhos encovados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sentimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Tão lindo. Eu mais uma vez vou dizer, é lindo. Sejas bem-vindo a esta casa. A casa que ele entrou de uma forma tempestuosa e agora entra de uma forma acabrunhada, doente, humilde, e é bem-vindo. Na mesma. Porque ele foi bem-vindo na primeira vez também. Que eles acolheram-no na primeira vez também. Ele foi sempre bem-vindo. Ele não soube perceber que era o sítio para onde ele tinha que ir. Mas recebeu, não é? Porque aquele seu confronto com Estevão entrou. A semente ficou lançada. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar-nos a encontrar em situações diferentes e às vezes receptivos a tornarmos amigos. Tornarmos amigos. Irmãos em Cristo. Exato. E aí eu digo aqui também o seguinte, essa saudação de Pedro, a gente devia usar sempre, né? Em qualquer instituição religiosa que a gente esteja, porque a gente nunca sabe o coração que está chegando ali. Às vezes aquele coração está triste, está deprimido,
tá? Às vezes independente até de ser numa casa religiosa, mas que chegou na sua vida, no seu ambiente de trabalho ou no seu lar, você não sabe a dor que aquela pessoa está passando. Então abre o seu coração, sorria com o coração. E se a gente pudesse dizer, nem que seja por dentro de nós, Jesus quer que sejas bem-vindo a essa casa, que essa casa seja o seu próprio coração. Olha, a energia que vibra, que vai, atinge essa pessoa, né? E essa pessoa, com certeza, vai se conectar a esse coração que você tem. Maria Clara Silva, oi e boa tarde para você também. Para a gente aqui é boa noite, a gente já é 10:50 aqui em Portugal, tá? Eu ia só dizer o seguinte, Magda, eu depois contacto pelo Facebook, tá bem, querida? Desculpa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timão abraçou-o com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tamanhas graças. Pedro e Simão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com os olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara, a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina. Requisitando Saulo de Tarso para o redil de seu amor, revelara mais uma vez a lição imortal do perdão e da misericórdia. Vejam só, o quanto são sortudos os nossos apóstolos, que conseguem ver a transformação do seu maior perseguidor, não é? É interessante. E perceber que Jesus toca corações. Então Jesus vai tocar qualquer coração. De qualquer pessoa que tenha feito algo de menos positivo, ele vai acabar por tocar esse coração. Aqueles que neste momento nós vimos no mundo, fazendo grandes dores, semelhanças que acho que fez o nosso querido Saulo no início, que nós vimos aí no mundo, eles também um dia vão ser tocados, vão se converter e também eles também irão alçar o voo do Espírito. Então que nós possamos relembrarmos que nós já fomos às vezes estes Saulos, estes nossos irmãos que nós vimos aí, e que nós tivemos a oportunidade e a misericórdia do perdão de Deus, primeiramente. E depois tivemos a oportunidade da bênção da reencarnação, retornarmos à nossa jornada e podermos retificar os caminhos uns com os outros, nas famílias, nos amigos, dentro das casas espíritas ou de oração, que não poderão não ser casas espíritas. Quando nos cruzamos uns com os outros não é por acaso, tem um objetivo, e o objetivo é a gente poder, novamente, tornar-nos amigos. Porque quando nós nos tornamos inimigos é porque nós, alguns no tempo, já fomos amigos. Só que falimos em algum ponto. E normalmente não é só o outro que falha. Muitas vezes, se nós formos olhar, nós também falhamos antes. Então precisamos de aprender a ter humildade e ter capacidade de entender qual é verdadeiramente a mensagem do Cristo. Quem se diz cristão não pode perseguir os outros. Quem se diz cristão não pode jamais dizer a palavra anátema, no sentido de dizer que o outro não é merecedor do amor de Deus. Todos nós somos merecedores do amor de Deus. Deus ama-nos sempre, independentemente de estarmos no bom caminho ou não. Porque Ele sabe que um dia nós vamos retornar à casa do Pai. Ele sabe que um dia nós vamos ser espíritos puros. Glauco, eu diria até o seguinte, né, para a gente lembrar. A frase, reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho, né? E, então, bem-vindo também, Sandro José Pinheiro. Boa tarde, boa noite, bom tudo, seja bem-vindo novamente conosco aqui. Temos também Zé Maria da Silva, boa noite, irmãos. Então, Zé Maria deve estar por aqui na Europa. Boa noite, Zé Maria. Glauco, diga para mim, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Lembrado, eu vou ampliar um pouquinho mais aqui, Euridice e Sônia, que a gente vê o Saulo, a queda daquele fariseu, né, com prestígio terreno, e interessante que ele cai de joelhos, né, e a gente na leitura corporal, né, a gente vê que
a gente tem problema com o joelho, é questão do nosso orgulho, por isso é a posição genuflexa que ele se mostrou, sobretudo, de uma posição de respeito a Jesus ali naquele momento da visão de Damasco. E aí o Saulo, aqui nesse momento, como uma criança que precisa ser reeducada para depois se agigantar-se no cristianismo, que nós vamos dar prosseguimento mais adiante na história desse missionário aqui. E interessante que, mesmo ele, dotado de todo poder e prestígio aqui no orbe terreno, ele precisou do amparo. E para ser amparado, ele também precisou do perdão e da misericórdia, como Emmanuel está trazendo para a gente aqui. E o próprio Emmanuel vai dizer que o perdão, o maior beneficiário do perdão somos nós mesmos. Porque à medida em que a gente perdoa, a gente desvencilha daquela situação. Imagina, tem uma situação incomodando a gente não consegue perdoar o irmão, a gente fica preso, lembrando daquela situação no dia a dia. Às vezes perde o sono, às vezes perde até a saúde, porque vai somatizar essa parte dos problemas, né? Vai adoecer dali. Então, o perdão e a misericórdia são elementos centrais para que nós possamos alargar a nossa compreensão e acolher aqueles que estão precisando do nosso apoio. Imagine se o Paulo não tem o apoio da Casa do Caminho, os quais foram os principais perseguidos por ele mesmo. É a partir desses irmãos ligados todos ao cristianismo, que ele vai ter todo um amparo e vai erguer e vai seguir sua missão e vai conseguir fazer o que ele veio com uma proposta que era anunciar o Evangelho. Então, mais uma lição para a gente, que é a lição do perdão, da misericórdia, do acolhimento, por pior que possa parecer a criatura naquele momento. E a doutrina nos ensina que não existem os criminosos, existem os irmãos ainda que talvez não conheceram Jesus. Existem os irmãos ainda que não são tão esclarecidos quanto aqueles que já têm um adiantamento moral. Então, a gente, como criança, a gente precisa acolher, a gente precisa amparar sempre que tivermos a oportunidade. Muito bem. E olha, hoje a gente já... Acho que dá para ler mais uma parte? Não dá, já estamos já no horário. Não dá para continuar a leitura. Infelizmente, porque eu fico doida para poder ouvir vocês falarem sobre esse livro que eu já li. Essa é a terceira vez que eu estou lendo o livro, mas é a primeira vez que eu estou estudando. A primeira vez que eu li, eu chorei muito. A segunda vez eu chorei um pouco. A terceira vez agora eu estou aprendendo. Por causa de vocês. Então eu agradeço muito essa oportunidade, Glauco, de estar com a gente hoje de novo, participando nesse estudo maravilhoso, viu? Zé Maria, o meu irmão faleceu, eu sou Maria Dália da Silva. Maria Dália, seu irmão voltou para a casa espiritual, então vamos levar nosso pensamento para que ele esteja sendo muito bem recebido lá e que a Mãe Maria acalente o teu coração e daqueles que ficaram nos momentos de muita saudade que vão ter do seu irmão, dessa pessoa que lhes é muito querida, tá bom? Muito amado. E até para a semana também, Manuela. Glauco, meu querido, muito obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço a oportunidade, uma alegria imensa ter os irmãos aqui conosco, né, as perguntas, e a participação hoje foi assim, bem especial, né? Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigada, Glauco, mais uma vez. E eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco, à Maria Clara Silva, ao Sandro, à nossa querida Maria Dália, à nossa Manu, à minha querida Magda, à minha querida Betinha, a todos os que estão aí desse lado. Um grande abraço para vocês. Eu não sei se me esqueci de alguém, dos nomes que eu vi, acho que foram estes, não é? Anitta. A Marlene Madeira e a Anitta também. E dizer que foi muito bom estarem connosco, que é muito bom nós podermos estar aqui, Glauco, estudando juntos. Obrigada pela forma calma e pausada que eu tenho que aprender a fazer e também agradecer pela vossa participação, tua e da Renata, da nossa querida Cátia, que vamos enviar boas vibrações nas nossas preces para ela, para que ela possa retornar brevemente, e também desejar que a nossa querida Manuela então possa
estar connosco para a semana, que ela estará com certeza, porque é ela que vem para a semana. Então, desejar um abraço imenso também e, minha querida Eurídice, vou dar os recadinhos para vocês que chegaram atrasado, chegaram antes. Quem chegou depois consegue assistir, como eu falo, esse programa é gravado. Na semana que vem, nós teremos, na semana que vem, não, nesta quarta-feira agora, não, antes tem terça-feira, né? Então temos aqui, ó, coloquei na ordem errada, ó. Então nós teremos aqui, como eu já citei aqui no programa, o estudo das epístolas, visão espírita, né? Nós estamos na primeira carta aos Coríntios ainda, estamos no capítulo 12, está uma delícia ouvir essas meninas, sempre é uma delícia ouvi-las falar sobre as cartas de Paulo, fazendo a interpretação dessas cartas, é muito, muito bom mesmo, viu? Muito bom. Estão todos convidados, toda terça-feira, Brasil, 16 horas, horário Portugal, 20 horas, tá bom? Podem assistir através do YouTube ou do Facebook, pelo canal no YouTube Estação da Luz Tracinho Tavares, e pelo Facebook Web Rádio Estação da Luz RN, ok? Conseguem assistir por aí, tá bom? Ao vivo, ou então entrarem, quando clicarem, né, entrarem nos canais, vocês conseguem, vão lá em playlist, e das playlists vocês escrevem Paulo e Nós e vão assistir a nosso programa aqui do Paulo e Nós, ou então epístolas e vão assistir as epístolas, todos em ordem cronológica. Ah lá, Manuela, você vai estar com a gente aqui na semana que vem, no sábado que vem teremos a Manuela conosco, tá bom? Dando continuidade nesse estudo maravilhoso do livro Paulo Estevão. Manuela, obrigada por estar conosco na semana que vem. E lembrando que também horário Brasil, 16 horas, Portugal, 19 horas. E a gente já vai estar, gente, em maio. Olha só. Jesus, é isso mesmo. Bem rápido. Então, ó, combinado, tá bom, tá combinado mesmo. Aí temos também, e vocês também poderão assistir pelos mesmos canais do Facebook e do YouTube, tá? Esses programas todos são gravados, tá? Podem assistir, para quem quiser assistir desde o começo, pode assistir em ordem cronológica, tá bom? Não vai perder nada do estudo, tá? O importante é estarem conosco, acompanhando esse estudo maravilhoso, nos dando essa força que a gente tanto precisa, e divulgando também, se vocês acharem que é pertinente fazer a divulgação, fazendo perguntas, comentários. Para quem já leu, nós temos perguntas, perguntas que vamos fazer depois, porque são as pessoas que já leram o livro e estão fazendo perguntas lá na frente. Não se preocupem, a pergunta de vocês vai ser respondida, só que a gente vai responder quando chegar nessa parte do livro, tá bom? Para a gente não atrapalhar o andamento para quem ainda não leu o livro, ou então para quem está acompanhando a leitura junto conosco, tá? Senão vai ficar meio confuso, vai, volta, então a gente prefere fazer pela ordem direitinho. Se forem perguntas para quem já está lendo desde o começo e ali teve dúvidas, pode fazer pergunta, porque essa sim a gente vai responder. Como disse o nosso Tavares, a gente não tem pressa para terminar a leitura desse livro, mas a gente tem vontade que todos entendam da melhor forma possível, tá bom? E nós temos, na quarta-feira, nós temos aqui o Evangelho por Emmanuel. Nós estamos fazendo o estudo do livro Religião dos Espíritos, eu e a Soninha aqui, minha super companheira aqui do meu lado hoje, e o tema vai ser Mensageiros Divinos. Uau, 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 quem são esses mensageiros divinos, né? E aí, para isso, eu quero agradecer a todos vocês. Vou fazer a nossa oraçãozinha de encerramento e esperamos vocês todos no próximo programa para acalentar o nosso coração e que nós possamos acalentar o coração de vocês também. E que vocês, depois de saírem totalmente energizados daqui, peguem essa energia maravilhosa e distribuam para todo o seu lar, para o seu vizinho, de cima, de baixo, do lado, e para todos aqueles que passarem pela sua mente e pelo seu coração, tá bom? Eu vou fazer uma oração hoje cantada. Sandro, daqui a pouco tem Evangelho por Emmanuel. É o seu Evangelho, né, Sandro? 20 horas aqui na Web Rádio Estação da Luz, né? Então, tudo bem que ele escreveu nem Emmanuel, é Emmanuel mesmo. Acompanhem aqui o nosso Sandro José, aqui na Web Rádio Estação da Luz, vai ter o evangelho dele, tá? Obrigada pela lembrança, tá, Sandro? Quando você quiser, pode colocar o cartaz aqui, que a gente pega o cartaz e apresenta, tá bom?
Não sei se está aqui o teu banner, mas a próxima vez eu vou te procurar aqui e já apresento você, tá? O Evangelho por Emmanuel será às 18h05 e às nossas 21h05, ok? Só para recordar. É o mesmo horário que à quarta, só que é todos os dias é o mesmo horário. 18h05 no Brasil, 21h05 aqui em Portugal. Ele coloca 18 horas, mas é 18h05. Mas Isso. entrem às 18 para não deixar ele ansioso. Já começa fazendo a vibração com ele, né, Sandro? Obrigada. Eu não sei que ele passa às 18 também, a gente não sabe. Deve ser 18h05. Mas olha, vamos estar todo mundo aqui conectado, porque o que esse nosso planetinha precisa é que a gente esteja realmente com boas vibrações, bons pensamentos na cabeça, isso é o que importa, tá bom? E aprenda para poder ensinar. Essa é a responsabilidade. Então, agradeço, Sandro, pela tua disponibilidade também de fazer esse papel de disseminador do cristianismo, tá? Das mensagens do Cristo. Muito obrigada. E agora nós vamos fazer a nossa oração de encerramento e eu vou fazer a oração diferente. Eu vou pedir uma gentileza para vocês, já que hoje estamos eu e a Sônia desde ontem cantando, eu vou fazer um encerramento cantado para vocês. Pode ser, Glauco? Então, tá bom, vamos lá. Para vocês agora, vamos elevar agora a nossa mente ao Mestre Jesus e agradecer através a tudo que Ele nos dá, através dessas tecnologias que nos apresenta, através do nosso coração que ainda é capaz de conectar com os bons espíritos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.